Olá, meu irmão e minha irmã, graça e paz de Jesus, é muito bom recebê-lo mais uma vez aqui na Escola Bíblica Especial. E eu quero abrir fazendo uma pergunta para você. Qual é o evento mais importante que você classificaria na história? As duas grandes guerras mundiais, a descoberta do Brasil, a ida do homem à Lua. Qual é o evento que você considera mais importante na história? Eu sei que provavelmente você, promissista, cristão que nos acompanha, não respondeu nenhuma dessas respostas ou dessas opções que eu acabei de te dar. O evento central da história, a gente sabe, ele divide a história no meio, em antes e depois. E a gente vai falar dele daqui a pouco, depois da vinheta. Muito bem, estamos de volta e é muito bom receber você aqui com a gente mais uma vez na Escola Bíblica Especial. Eu peço que você compartilhe esse link com seus amigos, com as pessoas que amam o estudo da Palavra de Deus, para que junto a gente possa continuar levando esse conteúdo tão rico, tão importante, tão edificante por meio da Palavra de Deus, através de tantos professores capacitados que têm nos acompanhado aqui na Escola Bíblica Especial, e que esteja te ajudando também no estudo bíblico aí, você, a sua igreja local, nessa série de lições que nós estamos, a série de lições da mensagem da cruz. Eu comecei perguntando qual o evento mais importante da história e a gente está chegando na lição de número 4, o evento central da história. Nós estamos falando da crucificação e ressurreição de Cristo Jesus, que divide a história entre antes de Cristo e depois de Cristo. E nós vamos conversar o papel dessa, a importância, como isso está revelado na Bíblia e como isso é central para a história não só da humanidade, para a história de todo o universo. E para fazer isso, está aqui com a gente pastor Alessio. Pastor Alessio, seja muito bem-vindo, é sempre um prazer recebê-lo aqui no ambiente da Escola Bíblica Especial. Seja muito bem-vindo aí para a gente conversar sobre esse assunto. Obrigado, pastor Júnior, obrigado, meu irmão, minha irmã, que momento maravilhoso, né? Pensar na cruz de Cristo como o evento central da história, tanto no sentido histórico mesmo, né? Mas no sentido da nossa vida pessoal, né? É um negócio glorioso. Então, quando nós paramos um pouquinho, Escola Bíblica Especial, e tratar de um assunto quanto esse, é um privilégio, né? Que bênção, graças a Deus por isso, meu irmão. É isso aí, a gente brincava aqui antes de começar, né, pastor Alessio? Sim. Que só é a lição mais importante da série. Exatamente. Só, né? É simplesmente a lição de número 4, sei que vai estudar ela nesse final de semana, não sei em que momento você vai também acessar esse conteúdo, mas só é o tema mais importante ideia da mensagem da cruz, é o título, inclusive, dessa série de lições, e a gente chega justamente agora para olhar esse evento, né? O quanto ele se reveste de importância, seja do ponto de vista cronológico, seja do ponto de vista realmente da repercussão em todo o universo, porque aqui a gente está chegando no ponto-chave da redenção, né? E de fato tudo converge, né? Tudo converge para aquele grande e glorioso dia, né? Para a morte e a ressurreição de Cristo. Todo o universo, todos os anjos, toda a história da humanidade, as nossas histórias, tudo converge para lá. Parar um pouquinho e pensar nisto, que é a razão da nossa fé, né? A morte do nosso Senhor, a ressurreição do nosso Senhor, que mudou a nossa vida, mudou o nosso futuro, é algo extraordinário. É simplesmente maravilhoso. Ele muda, ele tem, antes da gente entrar nas perguntas, esse evento ele tem um efeito para frente e para trás, né? Ele está previsto, a gente vai ver isso, né? Talvez é a primeira pergunta já, mas a cruz de Cristo, ela alcança ela alcança de Adão ao último
ao último ser humano que vier a nascer na face da terra, né? Não é uma coisa gloriosa, né? É. Saber que Deus, na infinita misericórdia, né? Ele pensa em todos os detalhes, um Deus que não pode ser surpreendido, ele sabe exatamente de tudo. Aí ele pensa no começo, no meio e no fim, ele reveste toda essa história de amor. É um Deus que ama e transmite, ele manifesta o seu amor com este evento, entregando o seu filho, né? Não é uma coisa simples, é um negócio extremamente glorioso, né? A gente se sensibiliza e a gente até fica emocionado, né? Em pensar no carinho de Deus, no amor de Deus por nós, através desse plano, né? De resgate da humanidade, através da morte e da ressurreição do nosso Senhor. Muito bem, pastor. Então vamos lá, você que está acompanhando a gente aí, pegue sua lição se você tiver, se não, acompanhe aqui com a gente o estudo, a sua Bíblia, para junto a gente caminhar nas questões desta lição. A primeira delas, a pergunta é assim: a cruz de Cristo foi um acidente inesperado, um erro de percurso? Jesus morrer na cruz é um acidente de percurso? Mais até, a decisão de que a redenção passaria pela cruz é uma decisão de última hora, né? É uma decisão, puxa, e agora o que faremos, né? Então, Eu costumo brincar, falo isso bastante, né? Ali diante do pecado de Adão e Eva, né? Como se a corte celestial se reunisse e falasse: e agora? O que a gente faz? Né? É isso, é inesperado, foi um planejamento, é um plano B, né? Uhum. O que o Novo Testamento diz a respeito disso? Interessante, né? Interessante que quando a gente volta para Isaías, ele diz que Deus, ele conhece o fim de todas as coisas, estando ainda no início dela, né? Deus é presciente. Deus tem conhecimento de tudo. Eu sempre digo assim, que Deus não precisa estudar arqueologia para saber o que aconteceu no passado, não precisa assistir nenhum jornal para saber o que acontece hoje, nem tampouco estudar escatologia para saber o futuro, né? Ele é atemporal, ele sabe simplesmente de todas as coisas. Então nada, absolutamente nada pega Deus de surpresa, né? Foi sempre conhecido Deus antes da criação. Ele viu a sua criação, ele viu as escolhas da sua criação, ele já sabe exatamente o que ele vai fazer para poder voltar a ter relacionamento com a sua criação. Deus não é pego de surpresa em absolutamente nada. A gente usa muito isto, principalmente assim, em alguns momentos de ato fúnebre, né? A gente pensa assim, isso me conforta, porque assim, a gente nunca sabe a hora, a hora, isso dói na alma, mas saber que Deus está no controle, que Ele sabia exatamente a hora que nós vamos dormir, que Ele está no controle de todas as coisas, isso tem sido para mim, particularmente, um conforto em muitos momentos como este. Saber que Deus não foi pego de surpresa, Ele sabe exatamente o dia e a hora e Ele está no controle. E a gente aplica esse princípio para todas as coisas. Deus sabia exatamente as escolhas que nós faríamos, Deus sabia exatamente o que seria necessário para que a nossa dívida fosse paga. Então, sim, como disse Pedro, ele foi conhecido antes da fundação do mundo. Como disse Paulo, vindo à plenitude dos tempos, tudo certo, no cronômetro de Deus, na agenda de Deus, ele sabia exatamente o dia, a hora que Cristo nasceria, toda a vida de Cristo, o dia que ele morreria, a ressurreição. Então, o nosso Deus, o Deus da Bíblia, o Deus a quem nós servimos, ele simplesmente nunca vai ser pego de surpresa, porque ele é presciente, né? É um evento preparado. João também, acho que vai dizer isso no Apocalipse, né? O cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo. Então, é algo que vem sendo construído, né? A ideia lá do Gênesis 3,15, né? Que chegaria o descendente da mulher que pisaria a cabeça da serpente, né? E por outro lado, teria o seu calcanhar lá mordido, né? Beliscado ali, né? Aponta, e eu acho, o interessante é que a história tem pistas do que iria acontecer, as profecias, a quinta questão, ela justamente vai fazer esse olhar para o Antigo Testamento, né? Mas o que eu acho interessante Paulo mesmo é quem vai dizer, né? É um mistério que só quem compreendeu mesmo é a gente aqui agora. Isso. E a igreja foi dado o privilégio de entender plenamente. A gente, né? Nós aqui como igreja,
A gente tem essa compreensão, olhando para trás, de um plano preparado lá na eternidade. E que só fica claro aqui na cruz, né? Aí na cruz, aí a gente vê o Paulo em Gálatas, né? É a plenitude dos tempos. Né? É o tempo exato que Deus ia agir na história. Exatamente. E para a gente que hoje a gente consegue, né, olhar pelo retrovisor, conhecer toda essa história, toda essa revelação, nós somos felizes, bem-aventurados, né? Somos privilegiados. Tudo é por fé, não resta dúvida. Quem vive antes de Cristo tem a fé no Messias que virá. Nós temos fé nesse Messias que veio há 2000 anos atrás. É a fé lá e a fé aqui. Mas, claro que pela revelação que ela é progressiva, nós chegamos num determinado momento em que a gente consegue compreender muitas verdades espirituais que outros tiveram, que estavam no caminho, né? Mas não tiveram todo esse conhecimento que temos hoje pela revelação. Então, é um privilégio, né? A gente conseguir entender isto e ver esse Deus cuidando de detalhes, o tempo certo, a hora certa, a forma certa, sabendo que não foi plano B, é sempre o plano de Deus, é um plano que já estava no coração dele de resgate e no tempo certo. Esse cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo veio e morreu por cada um de nós. Muito bem. Pastor, a pergunta de número 2, eu também olho para ela junto com a 3, né? Eu acho que elas ajudam a revelar por que esse é o evento central da história. Na verdade, a pergunta número 2 começa assim: como o evento central da história, por que a cruz era necessária? A cruz pode ser vista como uma oferta do Pai e uma entrega voluntária do Filho. Então, pastor, eu acho que agora a gente pode ajudar o estudante a entender por que esse é o evento central da história. Porque ele já que ele é, né? O que o torna o evento central da história? Exatamente, né? Olha, é o evento mais glorioso central da história do universo. Porque simplesmente, quando Deus criou os seres humanos, quando Deus nos criou e nos deu a liberdade de escolha, infelizmente nós escolhemos errado. Nós declaramos independência de Deus, né? Independência de Deus é morte. Então todos pecaram, Nós pecamos. Quando nós pecamos, nós contraímos uma dívida com o nosso Senhor. Eu faço mais ou menos a ilustração assim, como se o pai tem um filho, cerca esse filho de todos os cuidados, tudo que se pode fazer, com todo o carinho, todo o afeto, tudo que precisa, está ali, está à disposição desse filho. Mas, por algum motivo, esse filho faz uma escolha errada. Ao fazer uma escolha errada, diante de um pai que fez tudo o que podia fazer, ele acaba contraindo uma dívida moral. Ele tem uma dívida. Bom, a única forma dessa dívida ser paga é que se ele, em algum determinado momento, fizesse exatamente tudo aquilo que o pai gostaria que ele fizesse, mas depois que nós pecamos, é impossível fazer. A nossa natureza está ali, lutando constantemente. Aí Jesus Cristo vem, ele faz exatamente o que era para fazer, ele nunca pecou, ele entra de uma forma imaculada, ele vive de uma forma imaculada. Aí sim, finalmente o Filho consegue fazer exatamente aquilo que Deus gostaria que nós fizéssemos. E chega no final da sua história, a dívida lá está. Eu digo mais ou menos assim, ele chega no final da história, ele nunca pecou, o salário do pecado é a morte, diz o Evangelho. Bom, então, se no final da história o salário do pecado é a morte e Cristo nunca pecou, ele tem direito à vida. Né? Se tem um que tinha direito de ser arrebatado sem passar pela morte, é o nosso Senhor. Sim. Nós temos relatos na Bíblia de que Enoque andou com Deus e Deus o trasladou. Elias o trasladou e eram homens pecadores. Bom, se esses homens, por causa de alguma forma, de uma graça na vida deles, eles foram arrebatados, foram trasladados para não verem a morte, imagine Cristo, então, que nunca pecou. Sim. Mas aí ele abre mão, né, desse direito, por isso ele vai dizer, olha, não, ninguém está tirando a minha vida, eu estou entregando, eu entrego a minha vida. Aí, Pai, olha, eu tenho direito à vida, mas eu abro mão e pego a morte deles, esta morte, e a vida que é minha, ele faz uma troca, né, algo glorioso. Então,
é o mais importante, porque todos pecaram, todos contraíram uma dívida impagável por causa da nossa natureza pecaminosa, a nossa natureza caída, a nossa justiça. E é bom que se diga, né? Por mais que façamos, e é bom fazer coisas boas, mas tudo isto o Evangelho diz que é trapo de imundície. Né? O que nos faz aceitáveis diante de Deus é a justiça de Cristo em nós. É quando ele entra no coração, entra no meu coração, no seu, no coração de todos nós, aí sim, somos agradáveis a Deus. Por isso, é uma oferta. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então é uma oferta do Pai. O Pai oferta o seu Filho imaculado em prol de uma raça caída. Não tem maior amor que este. E o próprio Cristo, ele vai dizer: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ninguém está me tirando a vida. Eu estou dando. Eu estou assumindo a morte de vocês para que vocês tenham a minha vida. E se não fosse isso, todos nós caminharíamos para a aniquilação, para a destruição, para o inferno. Então, de fato, é o mais importante. E ele é mais importante porque nós mesmos, nós não poderíamos voltar para os braços de Deus pelos nossos méritos, pelos nossos próprios esforços, pela nossa própria justiça. E quem fez isso foi Cristo naquele dia, naquela cruz. Amém. Será que a gente poderia dizer, pastor Alessio, que ele se configura nesse evento principal da história? Com a tua fala, assim, eu penso em dois grandes motivos. O primeiro deles é que ele subjuga o poder que subjuga todos os homens, a morte. A tragada foi a morte na vitória. Então, assim, aquilo que desde o nosso nascimento parece que todo ser humano é apresentado, a ideia de que a morte um dia chega. Um avô que falece, um acidente na família, uma doença, uma preocupação. A morte é triste, é pesado, não é gostoso de dizer isso, mas a morte parece que nos ronda constantemente. É verdade. Então, nesse evento central da história, há uma solução para o maior inimigo da vida, da humanidade, a morte. E o outro aspecto é que ele nos devolve a possibilidade de estabelecer a condição original de andar com Deus. Porque, como você disse, se a independência de Deus é morte, o restabelecimento da parceria com Deus, portanto, é vida. Dá para definir nesses dois termos essa possibilidade. É o evento central porque ele nos oferece o caminho de volta para restabelecer a parceria com Deus, que sempre foi o plano desde o início. E, por outro lado, ele destrói aquilo que ronda o ser humano, perturba o ser humano, qualquer ser humano durante toda a vida. A morte, o fim da morte está ali na morte do Salvador. E é lindo isso, né? É a esperança que o Evangelho nos dá, né? A vitória de Cristo sobre toda essa tragédia, e hoje nós desfrutamos disto. A gente sabe exatamente que ele venceu a morte, ele nos dá essa alegria no nosso coração, essa paz no nosso coração, que os irmãos estão sentindo agora. Então, os efeitos gloriosos desta conquista, deste ato, é algo inexplicável, né? Tem que passar por isso para saber o que é, porque é algo realmente glorioso. A terceira pergunta vai na linha do comente sobre a importância da ressurreição, porque até o Evangelho faz isso, né? O Evangelho sempre dá uma grande ênfase na morte. A cruz, ela é esse evento central, né? Mas a cruz, sem a ressurreição, talvez ela seria um evento incompleto. Então, por favor, pastor, comente a importância da ressurreição de Jesus. Paulo diz que ele ressuscitou para a nossa justificação, né? Isso por si só é algo extremamente glorioso. Agora, Paulo vai dizer assim, que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, né?
Bom, se ele está morto, se ele morre, mas não ressuscita, quer dizer que, de alguma forma, a morte tem algum tipo de domínio nessa situação. A morte está imperando ainda. Isso. Né? Então, hoje nós ficaríamos teríamos uma certa complicação, uma certa dificuldade de entendermos a nossa vitória também sobre a morte, sobre a vida eterna, entender este processo que ele nos garante, porque se ele tivesse no túmulo hoje, se ele tivesse visto a corrupção, né? Tivesse se desintegrado e se descomposto no pó. Mas quando ele ressuscita, então é um selo mesmo, é um selo da garantia. Ele vence a morte. Deus está ali. A hora que ele ressuscita, está dizendo que Deus aceitou tudo aquilo que ele fez, aceitou o sacrifício do Filho. É a ressurreição dele que vai dizer assim, ó, é o selo da garantia. De fato, Deus aceitou completa, não tem como deixar nenhuma dúvida, porque ele está vivo, ele venceu a morte, o Pai aceitou. E é aí, então, que nós temos a garantia do perdão dos nossos pecados, a nossa vida, a nossa regeneração, a nossa justificação. Tudo isso é possível acontecer, vida espiritual aqui dentro de nós, porque ele venceu a morte em todo esse processo. Então, a ressurreição, de fato, ela é uma garantia gloriosa. Amém. É uma garantia gloriosa. O pastor, as primeiras 2 lições a gente fez aqui com o pastor Eleilton, né? Uhum. Eu brinquei com ele que a gente ia fazer dentro da escola bíblica o momento texto e contexto. E agora a gente vai fazer de novo, porque eu estou olhando aqui para a ressurreição, eu gosto sempre de lembrar quando eu estou dando aula de teologia nesse tema, e aí, se o irmão já sabe em casa, vamos reforçar o conceito, e se não sabe, aprender um pouquinho mais, do ponto de vista teológico. Uma das primeiras heresias da igreja cristã é o fato de algumas pessoas começarem a ter defendido que Jesus só tinha aparência humana, o tal do docetismo, né? O doquel, né? Ele parecia, porque a ressurreição foi algo tão evidente, tão difícil de não dizer que ele ressuscitou, por conta das evidências dos 500 irmãos que o viram ressuscitado. Então, assim, é interessante perceber que na história da teologia, a primeira heresia não é que ele não era Deus, é que ele não era homem, que ele só aparecia, tinha aparência de ser humano, mas nunca foi ser humano. E os apóstolos vão defender veementemente que Jesus veio em carne, morreu e ressuscitou. Então, assim, a morte é importante, porque não tem ressurreição de verdade se não houvesse a morte. Então é o nosso momento desse contexto aqui, pastor Alessio, te pegando de surpresa aqui. É interessante perceber isso, né? Que se questiona a humanidade de Jesus ali no início, no primeiro século, e os apóstolos, não, a gente tocou, a gente apalpou, a gente viu, ele veio em carne e morreu. Quem não reconhece que Jesus veio em carne, morreu e ressuscitou é anátema, é o anticristo, tudo isso está ali nas cartas de João, né? Exatamente, né? Interessante que tem toda essa dificuldade, né? E aí Paulo, os apóstolos, eles vão enfatizar tanto essa humanidade. Olha, ele é humano e ele ressuscitou. Isso. Ele está vivo, ele está vivo. Então, nós não podemos, de alguma forma, minimizar algo tão grandioso, porque é ali mesmo, né? É a hora que ele ressuscita, que Deus está dizendo que aceita o sacrifício dele, é o selo da garantia, é toda a graça que o Evangelho nos concede, a esperança que o Evangelho nos concede, a vitória que o Evangelho nos concede. Então, por isso ele vai dizer, mas se Cristo morreu e não ressuscitou, tudo que nós estamos pregando aqui não tem valor nenhum. Porque nós estamos fazendo exatamente isso, que ele veio, que ele se humanizou, que ele morreu e que ele ressuscitou, que ele está vivo. Aí, como você disse, apareceu para 500 irmãos, apareceu para esse, apareceu para aquele, para as mulheres, para os apóstolos, finalmente apareceu para mim como alguém fora do tempo, Paulo, né? A Paulo falando isso, né? Então, a ressurreição foi extremamente enfatizada, né, em todo o Evangelho. Então a gente pode dizer que o composto morte e ressurreição, ele faz essa equação aí, fecha esse cenário do evento central da história, né? Exatamente. Muito bem, pastor. Pergunta de número 4. Podemos dizer que o sacrifício do Filho de Deus trouxe resultados? Considere a história da Bíblia, os primeiros séculos
e os dias de hoje? Certamente trouxe excelentes resultados, né? Eu fico pensando, assim como disse aqui a lição, imagina, né, os primeiros cristãos que passaram pelo conhecimento de Cristo, eles são transportados das trevas para o reino do Filho do seu amor, conhecem Cristo, abrem o coração para Cristo. Aí eles vão passar pelas maiores atrocidades que se pode pensar. Num primeiro momento tem uma Inquisição judaica, são perseguidos pelos judeus. Depois tem uma Inquisição romana, que não é uma coisa simples, eles são mortos, eles são perseguidos, são jogados aos leões, são crucificados, são queimados. É um negócio, é um negócio extremamente terrível, terrível no mais sentido, no sentido mais profundo da palavra, né? E lá estão eles, os cristãos estão ali. O tempo vai passando, vidas vão sendo transformadas, vidas vão sendo alcançadas, o resultado é glorioso, são milhões e milhões de vidas. Hoje, atualmente, são mais de 2 bilhões de pessoas que professam a fé em Jesus Cristo. Então, os resultados estão aí. Agora eu fico pensando, pastor Júnior, imagine o mundo sem Cristo. Imagine toda a nossa história sem essas pessoas que foram transformadas pelo Evangelho. Sem a paz de Cristo, homens carnais, violentos. Imagine um mundo, porque se nós já temos o sal da terra e a luz do mundo, que são todas essas pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho ao longo desses 2 últimos anos, e o mundo não é simples, né? É um lugar perigoso para se viver, mas agora imagine se não tivesse essa transformação que tem acontecido, né, transformado a vida de milhões e milhões e milhões de pessoas ao longo da história. Eu posso fazer agora também aqui, se fizermos um pouquinho do texto e contexto, vamos fazer um pouquinho do Aliança de Oração. Aí a gente pode pensar na nossa vida mesmo, né? Assim, olha, quem éramos antes de Cristo entrar na nossa vida? O que tinha lá dentro? Aquele vazio de alma, aquela dor da alma, a vida não tinha significado. Aí simplesmente em um determinado momento alguém fala desse Cristo para a gente, alguma coisa começa a mexer aqui dentro, o nosso coração começa ele vai se clareando, a gente, por graça e misericórdia, entende o Evangelho. Aí entra em nossa vida. Bom, é impossível alguém ter um encontro glorioso com Cristo e continuar o mesmo? Sim. É simplesmente impossível. A vida muda completamente, é outra história. Então, são efeitos em todas as áreas. E aí eu sempre fico pensando assim, imagine um mundo sem Cristo. Milhões de vidas que nunca foram alcançadas pelo Evangelho. Imagine um inferno, que não seria o planeta Terra, não é? Sim. Então, a gente vê assim, no começo, durante a história, centenas, milhares de pessoas sendo transformadas, alcançadas na nossa geração e as nossas vidas também que foram alcançadas por essa transformação de Cristo. Sim, pastor, porque você me fez lembrar de um livro, é um pastor indiano, e o livro chama exatamente assim, O Livro que Fez o Seu Mundo. E ele vai apresentar o quanto a influência da cruz de Cristo, do cristianismo, foi importante para a formação do Ocidente, para a valorização dos fragilizados, né? A proteção às crianças, às mulheres, exatamente. Os que têm algum tipo de deficiência física ou mental, a preocupação com o ensino, com as escolas, com o desenvolvimento de tecnologia, por conta de ser aquela ideia de Tiago, né? Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das Luzes, em que não há sombra de variação. O quanto essa visão, essa mentalidade cristã que é originada ali por Cristo e vai sendo desenvolvida pelos apóstolos, vai ser influente na tecnologia, no trabalho, na saúde. Isto é, essa vida que hoje a gente chega numa Europa e nos Estados Unidos, de secularização, quase pós-cristão, só foi possível, talvez essa é a grande ingratidão da nossa geração, né? Verdade. Essa é a grande ingratidão do terceiro milênio. Chegar onde chegamos é fruto de homens e mulheres que pensaram a vida por meio do cristianismo. Né? Exatamente, né? Quanta coisa gloriosa, né? Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de Deus, né?
quanta bênção ao longo da história, porque essas pessoas entenderam o Evangelho, Isso. porque entenderam os princípios do Evangelho. Então, o mundo, ele só é o que é porque Cristo no coração das pessoas. Muito bem, pastor. Nós estamos chegando quase ao final aqui do nosso estudo. Ao longo dessa série, a editoria tem nos desafiado a conferir no Antigo Testamento. Então, como são temas importantes a partir da mensagem da cruz presente no Novo Testamento, sempre tem uma quinta questão aqui que faz essa conferência lá no Antigo. No Novo, como vimos, parece que está claro, o evento não é inesperado, foi preparado, né? O evento ele era necessário, fundamental para vencer a morte e nos reaproximar de Deus. O evento é extremamente eficaz e ele é validado também pela ressurreição. Todas essas coisas ficam bem claras no Novo Testamento. Vamos olhar os ecos lá no Antigo? Já há referências, já no Antigo Testamento, podemos afirmar com clareza que o sacrifício de Cristo estava descrito de algum modo no Antigo Testamento, isto é, olhando em retrospectiva, a gente pode dizer que o Antigo Testamento já vai deixando isso claro? Já vai deixando isso claro, né? A gente olha lá e a gente vai vendo as promessas, nós vamos vendo os sacrifícios, tudo isto apontando para o Messias que viria, para o Cordeiro de Deus, como diz João 1:29, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então já está lá, cada sacrifício. Acho interessante aqui a citação aqui na lição de Levítico 16, né? Que eu acho assim que dá uma clareada bem interessante nessa questão da postura de Cristo, do ministério de Cristo, né? Em Levítico fala sobre o dia da expiação, o Yom Kippur. O sacerdote pega os 2 bodes, primeiro ele coloca lá, ele degola e ele morre. O segundo vai transferir, vai orar sobre ele, coloca todos os pecados e ele vai para o deserto. Tudo isso tem um símbolo, né? Tudo isso tem um símbolo. E aí eu gostaria de ler, com a permissão aqui, só para a gente, sobre essa questão de Levítico 16, né? Em Isaías, ele diz assim, Isaías 43 e o versículo 25. É bastante conhecido e lindo, né, esse versículo, né? Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Então, quando nós temos um dos bodes que recebe a morte, daqui a pouco eu quero ver lá em Pedro, que a Bíblia fala que nós lançamos sobre Cristo todos os nossos pecados, foram lançados sobre ele, né? Que é um dos bodes, que é o primeiro. O outro é símbolo de esquecimento. Nossos pecados são levados para o esquecimento, ali em Levítico 16. E o primeiro bode, quando ele é degolado, quando ele é morto, a Bíblia fala em 1 de Pedro, no capítulo 2, e o versículo 25, perdão, 23 a 25, né? O qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo de vossas almas. Então, toda aquela cerimônia, não só essa, mas todas elas, tinham esse ensinamento. O Cristo que vai pegar os nossos pecados, que vai morrer por nós. Cada sacrifício aponta para o sacrifício perfeito de Cristo, como está todo o Antigo Testamento, e também Hebreus fala isso com bastante ênfase. Perdão de pecados, é esquecimento de pecado, é lançar os nossos pecados sobre Cristo e a purificação dos pecados que só Cristo de fato vai fazer na sua essência. Mas todos aqueles sacrifícios do Antigo Testamento de alguma forma apontavam para o Messias que viria. Então, tá ali, ó. Toda essa história que nós vemos está ali dia a dia na vida do povo de Israel, né? Porque ali os cordeiros, eles eram mortos. O sacrifício contínuo, por exemplo, era de manhã e outra tarde. Tudo isso era uma sombra daquela realidade que viria a morte do nosso Senhor. É interessante esse texto que está aqui na pergunta de número 5 de Isaías 53.
pelas suas pisaduras fomos sarados, né? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O judaísmo tem dificuldade de identificar o servo sofredor com o Messias, né? Mas é difícil identificar o servo sofredor somente como o povo de Israel, como o judaísmo faz, né? Pensando que não tem mancha, né? Não tem culpa. Ele está carregando a culpa dos outros, né? Ele carrega a culpa do povo. A única pessoa, olhando para o Antigo Testamento, que poderia carregar a culpa do povo, esse servo sofredor, necessariamente, ele precisa se identificar com esse Messias, né? Exatamente. E a dificuldade do judeu, né? Do judaísmo em geral, é identificar que o servo sofredor é o Messias, mas olhando em retrospectiva, é muito claro no Antigo Testamento que quem carrega os nossos pecados, por toda a explicação que o senhor apresentou de Levítico, dos bodes, de todos os sacrifícios de Israel, da própria Páscoa, e aí a gente junta aqui com o servo sofredor, é um cenário, né? É como se fosse um quebra-cabeça que a gente vai colocando as peças. E não tem jeito. Quando você coloca a última peça e você olha, só cabe na pessoa de Cristo Jesus. Exatamente. Né? Exatamente. Muito bom, pastor. Muito bom. Nós estamos chegando ao final. Você que nos acompanhou até aqui, a aplicação aponta para todo salvo deve se gloriar na cruz do Senhor. Isto é, a nossa salvação não é mérito nosso. A nossa salvação, ela é fruto do trabalho, da obra de Cristo Jesus na cruz, por meio da sua ressurreição. Jesus, ele ocupou o nosso lugar. Jesus cumpriu toda a justiça de Deus. Jesus é esse homem que obedece plenamente e sem merecimento. Nenhuma culpa ele tinha, mas ele carrega a nossa culpa, morre em nosso lugar, mas a morte já não tem poder sobre esse homem, porque ele ressuscita ao terceiro dia e a vida dele é nos dada. Se com ele morremos, com ele também ressuscitaremos. É a esperança do apóstolo Paulo, é a esperança de cada cristão. Portanto, a gente deve se gloriar na cruz de Jesus. Se tem algo que a gente deve ter profunda gratidão, algo em que a gente deve se apegar com orgulho, é a cruz do Salvador. Um evento tão duro, tão ultrajante do ponto de vista humano, mas um evento que muda a história da humanidade, dá um novo rumo para a história da humanidade, para aqueles que reconhecem a Jesus o Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. Que essa seja uma verdade das mais simples do Evangelho, mas das mais fundamentais. Ser simples não significa dizer que ela é de menor importância, muito ao contrário. Talvez é a mensagem de maior importância da história, é as pessoas saberem que por meio da cruz elas têm acesso ao Pai e têm vitória definitiva sobre a morte. Amém. Pastor Alessio, deixe para a gente aí as suas últimas palavras e ore também para encerrarmos esse estudo, e desde já agradeço aí a sua participação. Uma alegria para a gente, uma alegria para a gente. Tudo isso é glorioso, toda esta verdade é gloriosa, porque nós somos alcançados por esta verdade. Olha que privilégio que nós temos. Nós somos alcançados pela salvação em Jesus Cristo. Aquele sacrifício há 2000 anos atrás, aquela ressurreição há 2000 anos atrás, tem tudo a ver com a gente. É um privilégio que a gente não tem como explicar. A paz, a alegria, a esperança, o conforto, a segurança, o consolo, enfim, tudo isso que nós desfrutamos, porque aquilo tem tudo a ver com a gente. Então, nos sintamos privilegiados sempre por isto. Amém. Amém. Oremos, irmãos, por gentileza, oremos. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos, te bendizemos, te glorificamos, porque o Senhor nos amou de uma forma tão grandiosa, tão gloriosa, que o Senhor ofertou o teu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Como não te louvar por isto, Senhor? Como não te bendizer, porque esta verdade passou nos séculos, passou os milênios, e esta verdade nos alcançou. Alcançou o coração do pastor Júnior Mendes, alcançou o meu coração, alcançou
o coração da tua filha que está com a gente, o teu filho. Milhões e milhões de vidas foram transformadas por esta mensagem gloriosa, pela paz que vem de Cristo. Obrigado, Senhor. Permita, meu Deus, que nós vivamos intensamente o teu evangelho, que vivamos intensamente o nosso relacionamento com Cristo. Encha-nos sempre de ti, meu Deus, e aceite a nossa gratidão. Obrigado, meu Deus. Obrigado porque fomos alcançados. Nós agradecemos e louvamos em nome e para a glória de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Obrigado você que nos acompanhou até aqui. É sempre um prazer ter você com a gente, acompanhando o estudo aqui na Escola Bíblica Especial. Nós terminamos o estudo de número 4 e semana que vem a gente continua nessa série de estudos, A Mensagem da Cruz. E a gente espera você para a gente continuar no estudo, esse estudo tão importante desses temas tão definitivos e marcantes na nossa vida do Novo Testamento. Até lá, que Deus te abençoe.